Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Quero dizer que desde já é um prazer ter vocês aqui conosco. Também quero deixar o meu abraço especial para a minha igreja, Primeira Igreja Batista do Centenário, em Águas Belas, Pernambuco, e também a todos que me assistem através do Instagram, do YouTube, do WhatsApp ou de qualquer outra mídia social. Quero dizer que é um prazer ter você comigo, sinta-se abraçado e agraciado pela paz do Senhor Jesus Cristo neste dia. Dia esse que nos traz à memória momentos inesquecíveis, tanto da história como da palavra de Deus. Hoje, dia 10 de abril de 2020, estamos no final de semana da Páscoa, tanto da Páscoa judaica como da Páscoa cristã. Só que vivemos nos dias de hoje momentos mais parecidos com a primeira Páscoa. Mas a segunda Páscoa também nos traz um significado e um impacto muito forte sobre a primeira. Aí você me pergunta, como assim vivemos momentos parecidos com o da primeira Páscoa? Quer saber mais? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, e nós leremos a partir do verso 11. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 11. E a palavra de Deus diz assim: Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Nesse período de Páscoa, estamos aí também sendo assolado, por uma praga que está aí fora, que também, da mesma forma que a 10ª praga do Egito, traz morte, traz a doença, traz o caos, traz o perigo. Mas nós temos a esperança de que passaremos por isso assim como os judeus passaram. A palavra Páscoa, do hebraico Pessar, significa literalmente passar por cima ou passar sobre. É exatamente isso que o Senhor diz nesse texto. Quando o anjo da morte passar pelo seu lar e eu vir que o umbral da sua casa estiver pintado com o sangue do cordeiro, eu passarei direto e ninguém na sua casa será afligido. Então, da mesma forma que os judeus tiveram que confiar no sangue do cordeiro, da mesma forma que aqueles judeus tiveram que ficar dentro de suas casas, não poderiam sair, tiveram que ficar ali naquela noite reclusos, junto com sua família, simplesmente na ceia, se alimentando, comendo, talvez até contando histórias daquilo que Deus tinha feito pelo seu povo, contando histórias do que Deus tinha feito por Abraão, por Isaac, por Jacó, todas as maravilhas de Deus, como Deus tinha falado com os patriarcas, louvando ao Senhor, entoando cânticos ao Senhor, mas reclusos, presos, porque se saíssem, a morte os pegaria. Dessa mesma forma, estamos hoje, reclusos em nossos lares, porque a qualquer momento em que sairmos, estamos nos colocando à exposição desse vírus, dessa doença, assim como nossos familiares, principalmente as pessoas idosas e com doenças crônicas. Mas assim como a primeira Páscoa, que o Senhor falou assim, a praga passará, nós cremos também, pelo nome de Jesus, que essa praga que vivemos hoje também passará. Ela não será eterna, ela não será duradoura,
Pedimos simplesmente e clamamos a misericórdia do Senhor por nossas vidas, pelos nossos entes, pelos nossos amigos queridos, para que o Senhor os livre de todo o mal, mas não há o que fazer. É simplesmente confiar no sangue do Cordeiro e ficar dentro de casa. Mas também há algo que nos traz a reflexão, que é muito maior do que isso, que é a segunda Páscoa que eu citei no início desse vídeo. Jesus, como um judeu, ele estava naquele momento comemorando a Páscoa judaica. Mas ele deu um novo significado a essa Páscoa a partir daquele momento. Na mesa ali no cenáculo, a qual os discípulos tinham preparado, havia todos os elementos da Páscoa judaica. Havia o pão asmo, haviam as ervas amargas para lembrar a escravidão do Egito, o período amargo da escravidão, do cárcere. Havia também o osso do animal que foi sacrificado para aquela ceia, para lembrar o sacrifício do cordeiro para salvar a vida dos primogênitos judeus. Havia também o ovo cozido, para lembrar a destruição e a reconstrução do Templo de Salomão. Havia também o vinho. Havia a pasta de frutas e nozes, para lembrar a argamassa que os judeus utilizavam para poder construir os seus tijolos e aqueles grandes monumentos para os egípcios. Então havia ali todo um simbolismo da libertação do cativeiro dos judeus. Mas Jesus utiliza apenas 2 elementos de todos aqueles que se colocavam à mesa, que é o pão e o vinho, para dar um novo significado àquele momento. É claro que a comemoração da Páscoa não é uma tradição cristã protestante, não é um mandamento, não é uma lei, certo? Isso só nos serve para trazer a reflexão daquilo que nos traria a redenção eterna, daquilo que nos traria a salvação. Porque Cristo precisou morrer para poder ressuscitar. Se ele tivesse só morrido, tudo seria em vão. Mas ele ressuscitou. E esse é o motivo de estarmos aqui, neste dia, refletindo sobre esse momento. Então, Cristo, como um bom judeu, cumpridor da lei de seus pais, de seus antepassados, ele cumpre a Páscoa, mas traz um novo significado. Não mais a mitzvah de Moisés, a lei de Moisés, mas agora a lei do Cordeiro, do Filho de Deus, que daria a sua vida pela salvação de muitos. E é esse o significado dessa segunda Páscoa. Nós cremos que tudo isso vai passar. O nosso corpo ainda é mortal, nosso corpo ainda está sujeito à doença, à fome, à morte. Mas a nossa alma, assim como o judeu naquele período do Egito, ele também foi salvo. E não a salvação temporária da morte, mas a salvação eterna. A libertação do pecado, do juízo de Satanás, no sangue que foi vertido na cruz do Calvário. É isso que temos que refletir, é isso que temos que pensar. Aquilo que você faz nesse período não importa. A comida que você come, a roupa que você veste, isso não importa. Se você abrir sua Bíblia novamente comigo, no livro de Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 16, você vai ler o seguinte texto. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido a sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, meus irmãos, não é aquilo que comemos nesse período que faz a diferença. Se você for convidado para um almoço ou para um jantar na casa dos seus familiares, onde eles só comem peixe, ou qualquer outro tipo de alimentação, de comida, coma de bom grado. Coma. Compartilhe o alimento, compartilhe a comunhão. Porque tudo isso, são sombras. O próprio apóstolo Paulo ele fala, não julgueis pelo que comem ou que bebem nos dias santos, nas festas ou nas comemorações. Porque não é isso que importa. O que importa é o corpo que é de Cristo. É isso que comemoramos nesse momento. Porque foi através desse sacrifício que hoje nós temos a vida eterna.
Se você abrir novamente sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7, você vai também ler o seguinte texto. Lançai fora o velho fermento para que sejais massa. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então esse é o verdadeiro significado dessa Páscoa. É a reflexão do momento em que estamos aqui presos, sem poder sair de casa, sem poder estar na nossa igreja, cultuando o Senhor nosso Deus, mas que estejamos sempre lançando fora o fermento, o pecado, aquilo que é de mal, aquilo que aumenta a nossa carne. Porque o Cordeiro Pascal verdadeiro já foi imolado. E foi imolado na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo sem merecer, mesmo sem ser dignos de tal sacrifício, o Senhor entregou sua própria vida por nós. Então, meus irmãos, essa é a lição da Páscoa judaica, da Páscoa de Cristo, que nós temos nesse dia. Estamos presos dentro de casa porque a praga está aí fora. Mas cremos na redenção de Cristo Jesus, sabendo que tudo que se comemora nesta data, nesse dia, são apenas sombras. São apenas projeções. Para nós não é uma lei, não é um mandamento, não é um cumprimento santo. O Senhor só nos deixa 2 mandamentos, que é a ceia do Senhor, a qual praticamos todo primeiro domingo de cada mês para celebrar um memorial pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então a Páscoa verdadeira para nós é todo mês, todo primeiro domingo. E também batizar. Em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resto são sombras. O principal é o corpo de Cristo, que foi imolado na cruz do Calvário. Para hoje, eu e você estarmos livres da condenação do pecado. Satanás não tem mais direito de te acusar, de te julgar, de te condenar. Você está livre de tudo isso hoje. Então, meus irmãos, se cuidem, né? Assim como os judeus se cuidaram mantendo-se dentro de casa, se cuidem. Sabemos que tudo isso vai passar. Páscoa. Se Deus quiser, estaremos em breve na nossa igreja, reunidos, louvando ao Senhor nosso Deus e também nos abraçando, nos cumprimentando com a graça e com a paz, assim como costumávamos fazer. Mas já que não podemos, vamos nos contentar, por enquanto, a fazer isso de forma digital. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, na Tua presença nos colocamos, mesmo distantes e longes uns dos outros, mas te agradecemos por tudo, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade. Cremos que em breve estaremos juntos novamente, estaremos reunidos, nos abraçando, estando em comunhão com os nossos irmãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Traz a nós um momento de reflexão sobre a morte de Cristo na cruz e o seu significado. Quão importante foi aquele ato, aquele momento de salvação, no último suspiro do Teu Filho Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ser com o nosso país, com a nossa nação, com todos aqueles que enfrentam essa doença, essa praga, com todos os profissionais de saúde também que dão sua vida nessa batalha, nessa luta. Nos dá força. Mantém Teu Espírito Santo ao nosso lado, assim como o salmista disse que o Senhor é a nossa sombra, no Salmo 121. Nós cremos que o Senhor está ao nosso lado sempre. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e que seja feito tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos crescer cada vez mais. Que cada vez mais almas venham se converter e aceitar a Cristo diante de tudo isso que vemos no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Que o Teu Evangelho se espalhe cada vez mais e que o Senhor salve a todos aqueles que se entregarem ao Senhor, porque é isso que cremos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um abraço a todos e até o próximo vídeo.